É uma série de inabilidades, principalmente na socialização, na comunicação e nos padrões restritos e ritualísticos de comportamento. Esse bebê, desde muito pequenininho, olha menos, fala menos, interage menos, né? Brinca menos, interage menos, e quando brinca e interage... Que é essa dificuldade da socialização. Exato. Faz da sua maneira. Só que nós temos um comportamento social. Que é esperado. Exato. E esse comportamento não social não fecha realmente critério ali do que a sociedade espera e vai gerando uma série de inabilidades para esse pequeno. Tá, mas aí você falou da socialização, que eu diria que é o sintoma principal. Perfeito. Essa dificuldade dele entender essas regras sociais do que é se relacionar. Seja como criança brincando com outras crianças, com a sua família, ou interagindo. Né? Na comunicação, quais seriam as alterações? Se vocês guardarem essas informações, o público que está assistindo... Exatamente. Vocês aqui têm uma grande possibilidade de já conseguir perceber o autismo desde muito pequeno. Criança, desde que nasce, ela se comunica. Ela se comunica no choro, ela se comunica no olhar. A comunicação não é a fala. A comunicação é como eu te vejo, você me vê e que você me entenda e eu te entenda. Eu interagir também. Exato. Né? Mas nós temos alguns marcos. Eu espero que os bebês façam balbucios, por exemplo, aos 6 meses. Na verdade, fazem antes. Antes até, né? 2, 3 meses eles fazem... ele fica... Mas os balbucios que alternam consoantes e vogais, são com 6 a 7 meses de idade. Com 9 meses, esses balbucios eles ainda estão mais fortes e agora a gente consegue até alternar as vogais, as consoantes. A 1 ano de idade, essa criança tem esses balbucios de forma funcional, ou seja, mamã é mamãe. Papá ele sabe, ele identifica o balbucio a uma pessoa. Com 1 ano e 3 meses, no mínimo 10 palavras. Com 1 ano e 6 meses, de 20 a 50 palavras. Com 2 anos de idade, se você perguntar para aquela criança onde é o seu nariz, onde é a sua boca, onde é o seu orelha, onde é o seu queixo, 2 aninhos. 2 anos, onde está o papai? No trabalho. Onde está a mamãe? Na cozinha. Quantos anos você tem? 2. Então, aquela criança, mesmo que fale poucas palavras, de 50 a 200 palavras, ela já tem uma comunicação muito clara, de espaço, tá? Forma frases pequenas com 2 a 3 palavras. Com 3 anos de idade, de 500 a 1000 palavras. Com 4 a 5 anos de idade, essa criança tem noção de tempo, essa nossa criança do que é fantasia, do que é real. A depender de como é cultivado a fantasia na vida dessa criança, muito difícil ela acreditar em Papai Noel ou Coelhinho da Páscoa. E aí a gente tem que se atentar... Ele topa a brincadeira, mas ele não acredita. A depender de como é cultivado a criatividade nessa criança. E aí é muito interessante porque esses autistas que quase todo mundo conhece é o nível 2 e o nível 3, que recebem diagnóstico nessa fase. O nível 1 não. Lá nos critérios do DSM, o nível 1 obrigatoriamente ele fala. Então as pessoas falam, nossa, mas ele fala, ele não é autista. Só que ele fala menos. Ele fala sobre os seus interesses, ele fala de forma ritualística, com prosódia, simbólica, pragmática alterada. Só que o que acontece? O nível 2 e o nível 3 estão recebendo tratamento. E o nível 1 não. Não. E aí ele chega agora na primeira série de idade, na primeira série escolar, com ansiedade, com depressão, com outros diagnósticos, TDAH, entre outras coisas. E aí ele não teve a mesma oportunidade de receber tratamento. E aí você pergunta para ele, como foi o seu dia? Foi bom. E como é a sua escola? É lacônico, né? Boa. E os seus amigos? Qual o nome do seu melhor amigo? Paulo. Então você percebe... Ele não desenvolve. Não. Camadas de profundidade de comunicação, né? Exatamente. Então é mais ou menos isso. Então nós temos que tomar muito cuidado. Eu falo que eu tenho mais medo no nível 1 de suporte do que do nível 2 e nível 3. Porque olha só, eu sou pai de um nível 3. Durante 6 anos, 5 anos, meu filho fez tratamento. Então eu fui aprendendo o que é o autismo de forma gradual, até que chega um momento que eu tenho uma boa fluência no autismo. Mesmo sendo médico ou não, eu teria essa fluência. Porque eu vivi o processo, eu vivi o tratamento, eu vivi tudo. Agora imagina essa mãe ou esse pai que esta criança sempre falou menos, sempre brincou,
mas brincou da sua forma. Ele tinha seus comportamentos rígidos, estereotipados. Vamos tomar banho, briga para tomar banho. Vamos sair do banho, briga para sair do banho. Vamos colocar essa roupa. A criança entra em crise porque não é a roupa da cor dele. Coloca o sapato sempre querendo o mesmo sapato e tudo mais. E essa criança não recebeu o diagnóstico. E aí vai passando o tempo. E agora, com 6 anos, cai um diagnóstico no colo. Só que diferente do nível 2 e nível 3, para tratar essas crianças que não olham, que não centram, tem terapias específicas. Trabalhar o autista nível 1 de suporte é difícil, porque são coisas pequenas sutis, que acontecem tem uma sutileza, o dia inteiro. E aí a gente pode depois até exemplificar para as pessoas, mas como assim? Só pegando um pequeno exemplo. Pode falar, por favor. Nós temos etiquetas sociais, então eu não posso falar mais alto do que deveria, porque vai ficar desagradável isso. Só que em que momento eu falo? O dia inteiro. Então, o dia inteiro alguém teria que modelar a conversação desse menino. Só que quem modela? Vai ficar um terapeuta o dia inteiro para uma criança funcional? Eu vou dar um exemplo que o meu filho tem essa dificuldade. É muito complexo ensinar pronomes, ensinar senhor e senhora. Então, filho, e aí, lógico, essas são as regras da minha casa, né? Pai é senhor, mãe é senhora, vô e vó é senhor e senhora, a Ana é senhora, o Alex é senhor. Ele tem 1 ano que eu ensino isso e não vai. Agora, você vai colocar isso para um terapeuta trabalhar uma vez por semana, 15, 20, 30 minutos? Muito mais vai difícil. Funcionar. Não vai. Então, por isso que o pai e a mãe do nível 2 e nível 3, eles amadurecem com o tempo. E o pai do nível 1 não. Só que nível 1 tem mais ideação suicida, pelo menos 25% morrem mais. Você diz por uma tomada de consciência maior de si? Não, é que assim... E percepção maior das suas dificuldades? Eu acho que é principal... Eu acho não. Eu tenho certeza, né? O autista, ele sofre mais, o nível 1, ele sofre mais porque ele morre mais, ele tem mais depressão, ele tem mais ansiedade, tudo isso que a gente chama de doenças psíquicas. O autista, ele tem mais chance de desenvolver esquizofrenia, entre tantas outras coisas. Mas o que acontece? O autista nível 1, nível 1 principalmente de suporte, com 7 ou 8 anos, ele tem inabilidades. Vou pegar algumas. Ele não joga bola da forma que deveria. Ele não se enturma da forma que deveria. Ele não consegue engajar da mesma forma que deveria. Qual que é a tendência natural? Exclusão. Ser excluído do grupo. Sensação de não pertencimento. E muito bullying. Porque muito. Eu tive um menino de 8 anos, que era um autista nível 1, que eu sentia... A mãe sempre pediu suporte escolar. E a escola não dava o suporte, é uma escola do interior, a mãe não conseguia fazer tratamento, e aquela criança não jogava bola, aquela criança não conseguia brincar com os amiguinhos, e era uma criança que tinha seletividade alimentar. E ele só comia pão de queijo na hora do lanche. E aí, na hora de comer o pão de queijo, os meninos que já pegaram no pé dele por tantas outras coisas, agora começaram a pegar no pé dele porque ele comia a casquinha do pão de queijo. Sim. Para algumas pessoas que não entendem, o autista, às vezes, ele tem seletividade alimentar, que ele só come claro, seco e crocante. Foi o que aconteceu em casa. Outras comidas pastosas, outras comidas de cores. Então, existem alguns padrões. E rígidos, muito rígidos de alimentação. E não é por mal. Depois eu dou um exemplo da barata que as pessoas vão entender. Se você deixar, eu vou falar 4 horas seguidas aqui. Vamos lá, meu querido. E aí, este menino começou ali a ser zoado, receber bullying dos coleguinhas. Ele parou de comer o pão de queijo. Porque ele dissecava o pão de queijo, né? Eu tive um paciente que era o pãozinho francês, ele tirava todo o miolo, aí depois ele começava naquelas partes crocantes mesmo. Pode parecer só um pão de queijo, mas assim, era só aquilo que ele comia. Exatamente. E você imagina isso para a mãe, para aquela criança, e ele não quer ir mais para a escola. Então, esses exemplos de autistas, eu tenho aos rodos, de pessoas que sofrem muito. Exatamente. Porque deles se espera uma normalidade que o grau 2 e o grau 3, você vê que você tem muito mais empatia. Até os professores. Perfeito. Né? Porque os professores chegam, né, e olham e falam assim, não, olha assim, o coleguinha de vocês vamos ter paciência, porque ele tem um probleminha, ou ele não tem essa facilidade que nós temos. Que a gente tá Exatamente. tendo. O tipo 1, se não for avisado, não, isso é história. Preguiçoso, É o que é mais Exatamente. difícil.